Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos orar mais um pouquinho? Adorar o Senhor. Fecha aí os seus olhos. Medita aí nessa bondade desse Deus maravilhoso que nós adoramos agora há pouco, dizendo que esse é o nosso Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, Pai, pelo privilégio de entender um pouco mais sobre o Senhor, de receber do Senhor a sua palavra, que é sempre viva, sempre eficaz, que endireita as coisas na nossa vida. Pai, que santo privilégio estar aqui nessa noite, nessa manhã, Pai. Tu és grande, Tu és poderoso, Teu nome está acima de todo nome que se nomeia nessa terra. Nós te adoramos como igreja, nós te adoramos como filhos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o caráter de Deus. E eu penso que falar sobre o caráter de Deus é um privilégio tão grande, porque passaria a vida inteira e nós não conseguiríamos falar sobre todo o caráter de Deus. Nós gastaríamos toda a nossa vida e ainda ficaria faltando. Então, hoje, nós vamos falar sobre um pouco, e eu acredito que vai ser um tempo precioso. Eu acredito que chaves vão ser viradas dentro dos nossos corações, como filhos que nós somos do Senhor. Amém? Então, queridos, caráter de Deus, essa figura da rocha que está aqui atrás de mim, ela fala da imutabilidade de Deus. Quando a gente olha para uma rocha, nós temos aquela ideia de algo que é seguro, que é forte, que é firme. Amém? Então, a rocha, a própria Bíblia, em vários textos, ela intitula Deus como aquele que é a rocha. Abra sua Bíblia aí em Salmo 62. Salmo 62, no verso 6, o salmista, ele diz o seguinte sobre o Senhor: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Aleluia, glória a Deus. Só Ele, queridos, só Ele, viu? Diz aí, é só Ele? Só Ele é a nossa rocha. Então, a palavra de Deus, em todo momento, ela está apontando e mostrando para nós quem Deus é. Você pode receber da palavra de Deus muito de quem Ele é. É mestre, é amigo, é companheiro, é consolador, é salvador. Mas se a gente se limitar a esse versículo aqui, do que o salmista chama ele de rocha, como eu disse aqui, algo que é sólido. Ele também finda o versículo dizendo, meu alto refúgio. Ou seja, é o lugar de esconderijo. Você já viu que quando uma pessoa, muitas vezes ela passa o seu ano trabalhando, e ela tira férias, e ela fala assim, eu vou para o meu refúgio. Então, o refúgio, ele dá a ideia de um lugar de descanso. E, por falar em descanso, essa semana, Deus entregou aqui nessa igreja tantas palavras maravilhosas. No culto de oração, quem esteve aqui viu, sentiu, recebeu. E também no culto de ensino. Na terça-feira, nós recebemos uma palavra aqui sobre unidade. E na quinta-feira, no culto de ensino, nós recebemos uma palavra sobre descanso, que trouxe aos nossos corações aquilo que Deus queria trazer. Amém, queridos? Eu recebi aqui nesta semana descanso e uma porção de unidade, por causa da palavra que eu estava exposta aqui. Então, não falte, irmãos, venha. Deus, nesses últimos dias, Ele tem falado muito mais intensamente no meio da sua igreja, porque Ele está voltando. E Ele está nos preparando para receber a Ele. Amém? Então, nós temos unidade, nós temos descanso do Senhor. Aleluia. Deus não muda. Deus é seguro. Nele você pode confiar. Muitas coisas na nossa vida mudaram, mas Deus não mudou.
Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus. Eu penso que essa é a maior segurança que nós podemos ter enquanto filhos. Deus nunca vai mudar. O amor dele por você e o desejo dele em fazer de você alguém parecido com ele nunca vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Também no Salmo 18, verso 31, o salmista diz: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Quem é? Somente Ele. Sabe, queridos, caráter de Deus, essa palavra caráter, ela vem do grego. E ela significa caractere, ou sinal. Caráter é o caractere ou sinal. É daí que vem essa palavra. São os sinais que alguém mostra para dizer quem de fato é. Então, queridos, a palavra nos apresenta Deus, e o atributo maior que nós encontramos na palavra sobre Deus é a sua santidade. Deus é santo. E Ele nos fez santos como Ele é santo. Deus é santo e nos chamou de santos. Santos filhos de um Pai santo. Você recebe essa palavra nessa manhã? Aleluia. Sabe que Deus, como eu disse aqui, a gente gastaria a vida inteira para descrevê-lo. E Ele é tão grande, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra de uma maneira tão grande, mas o inimigo, em contrapartida, só precisa de uma brecha. O inimigo é tão pequeno que, para entrar na sua vida, ele precisa de uma brecha. Mas Deus é tão grande que, quando Ele entra na minha e na sua vida, Ele te transforma da cabeça aos pés. Amém? E nós estamos nele. Sabe, irmãos, que esse Deus assim tão grande, ou nós vamos conhecer o caráter dele e sermos ousados, como assim Ele quer para nós, de uma vez por todas, ou nós passaremos uma vida aqui na terra envergonhados. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Porque é o conhecimento de Deus que traz ousadia para os nossos dias. Queridos, nós precisamos de ousadia para orar. Nós precisamos de ousadia para viver a vontade de Deus na terra. Nós precisamos de ousadia para cumprir o nosso propósito. Nós precisamos de ousadia para ouvir os comandos de Deus, que muitas vezes a gente nem quer cumprir, mas com ousadia dizer: eu vou na força do Senhor, porque Tu és a minha rocha. Então, nós precisamos entender sobre essa ousadia. Aleluia. Sabe, queridos, Deus, Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas por muito tempo da nossa vida, nós não conseguimos entender isso. Outrora, antes, no passado, nós dizíamos que Deus era bom. Mas nós pensávamos que se a gente errasse, a gente sairia ali daquela porta e uma pedra ia cair na nossa cabeça, porque Deus estava de olho nos nossos erros e falhas. Essa é uma mentira sobre quem Deus é. Deus é bom. E a sua bondade, ela dura para sempre. Sabe, queridos, se isso, essa figura tão pesada que eu trouxe aqui acontecesse, nós não seríamos livres. E o nosso Deus é um Deus que nos fez livres. Deus trabalhou com a liberdade desde a formação do homem no Éden. Ele deu ao homem liberdade. Então, sabe, irmãos, o reino dos céus, ele não é um governo externo. Ele é algo que brota de dentro para fora. Ele é algo que vem, que Jesus anunciou para nós. Que Ele disse: olha, quando disserem que o reino está aqui ou acolá, vocês não vão acreditar, porque o reino está dentro de vocês. Aleluia, glória a Deus. Ele nos chamou para uma vida de dentro para fora, e não o contrário. Aleluia. Eu quero que você abra agora lá em Gênesis 1, capítulo 26. Sabe, queridos, que se a gente lesse somente Gênesis 1, somente, dava para conhecer Deus só nesse capítulo, em Gênesis 1. Então, nós vamos ler os versos 26 a 28. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem, que diz assim:
Façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar e pelo gado, e, é claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou a semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou: cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar e por todo ser vivo que se move sobre a terra. Sabe, queridos, Deus, na sua palavra, ele se faz conhecido a partir do Gênesis. Então, se nós percebermos o Gênesis pelo Espírito, ele vai nos mostrar muitas coisas sobre o caráter de Deus. E o primeiro ponto, eu quero tocar hoje aqui em 4 pontos. E eu disse para vocês que a gente gastaria a vida inteira para tocar em todos, e ainda assim não conseguiria. Então, o Espírito trouxe para mim 4 direções sobre o seu caráter. E a primeira delas é: Deus só chama algo de bom depois que ele termina. Amém? Sabe, e eu não estou com isso dizendo aqui, queridos, que durante o processo Deus não está nos estimulando. Mas eu estou querendo dizer aqui que Deus não é ansioso com o processo. Deus não está apavorado com o que está acontecendo na sua vida. Deus não está preocupado. Ele não tem essas coisas. E nós, por estarmos nele, sermos filhos dele, temos hoje a disponibilidade de viver essa vida também. A Bíblia diz que depois que ele criava, ele dizia: é bom. Ele criou a luz e o texto termina dizendo: viu que era boa. Gênesis 1. Ele criou a água e depois ele viu que a água era boa. Depois ele cria o fruto da terra e ele diz: é bom. Ele cria os astros no céu e ele diz também: é bom o que eu fiz. Ele cria os animais marinhos e ele olha para aqueles animais e diz: são bons. E agora ele cria os animais terrestres, selváticos, domésticos, e ele olha para aqueles animais e diz: são bons. É bom. O que eu fiz é bom. Mas ele diz isso depois que ele termina. Depois que ele termina de criar, ele assina o que ele criou, dizendo: é bom. Sabe, queridos, que isso é tão precioso. Nós entendermos que os processos que Deus concluiu nas nossas vidas, nós precisamos dizer que é bom. Deus concluiu coisas na minha e na sua vida. E é claro que nós vamos glorificar enquanto Ele está fazendo. Mas nós não podemos perder de vista que depois de consumado, nós precisamos continuar dizendo que é bom. Queridos, você tem filhos, é bom. Um dia você gerou esse filho. Hoje ele nasceu, então você diz: é bom. Você mora numa casa, seja ela própria sua, seja ela de aluguel, que também é sua, é você que está alugando. Glória a Deus em todas as coisas, amém? Então você olha para a sua casa e diz: é boa. Então você olha para o seu emprego, com todas as intempéries e dificuldades que você vive lá, e no final do dia você diz: é bom. Deus me deu, é bom. Desse lugar eu tiro o meu sustento. Porque a gente corre o risco de olhar para as coisas que Deus concluiu na nossa vida e se perder no dia a dia. E dizer: mas não é tão bom assim. Não, queridos, nós não vemos isso no caráter de Deus. Nós vemos Deus dizendo que tudo que Ele fazia era bom. E quando você diz isso, você está reconhecendo algo poderoso na sua vida. Eu te pergunto nessa manhã: o que na sua vida você pode dizer hoje: isso é bom? Irmãos, são muitas coisas. A lista é extensa. A lista daquilo que foi concluído, ela é grande, queridos. Não perca de vista a gratidão. Não perca de vista, queridos. Porque a gratidão,
Parece que ela é uma pessoa muito discreta, que ela passa muitas vezes despercebida. É aquela pessoa quietinha, silenciosa, que muitas vezes ninguém nota. Assim é a gratidão. Nós não podemos perder a gratidão de vista. O que Deus fez na sua vida é bom. Sabe, irmãos, que todas essas coisas, eu estava pensando também sobre isso, o Espírito estava trazendo essas inspirações no meu coração. Todas essas coisas que Deus disse que são boas, têm energia dele. É interessante. Quando nós estudamos a questão de tudo que Deus formou, existe energia no que Deus formou. E não é só uma frase, existe mesmo. Pensa na luz. Existe a energia que a gente aprende, que chama energia luminosa. É uma energia. O que Deus cria, Ele põe energia dele. Quando nós olhamos para a água, tem energia na água. A nossa energia, grande parte dela, vem das hidrelétricas, da água. Então, é retirado da água energia que nos ilumina, que faz com que o funcionamento das coisas ocorram. Não foi à toa que Deus falou, é bom. Quando Ele falou é bom, eu creio que Ele colocou energia nas coisas. Sabe, querido, quando nós vemos o fruto da terra, tem energia nos alimentos. A energia que nos dá a energia para viver, a energia que a gente entende que é retirada dos restos de animais e de vegetais que está na terra, que chama biomassa, né? Essa energia aí que a gente entende pouco, mas ela sabe que vem disso, a gente sabe disso. Então, queridos, tudo que Deus criou, Ele colocou energia dele, quando Ele disse é bom. Mas a Bíblia diz que depois dele formar todas essas coisas, Ele forma o homem, e Ele diz, é muito bom. Sabe, irmãos, eu e você, depois de Deus ter criado, preparado tudo para nós, Ele formou a mim e a você, e Ele colocou uma energia ainda maior. Porque Ele diz, é muito bom. E isso nos mostra que Deus trouxe a mim e a você na terra com tudo preparado. Tudo preparado. Sabe, querido, eu quero te dizer, tudo na sua vida já está preparado. Já está tudo preparado. Eu gostaria que você repetisse assim comigo. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Agora nós vamos repetir assim, nada me falta. Nada te falta. Queridos, essa palavra ela tem que abranger a sua vida inteira. Nada te falta. Nem de dia, nem de noite. Nem ao acordar e nem ao dormir. Nem ao trabalhar e ao descansar. Nem ao casar e ao ser solteiro. Irmãos, nada te falta. Estava tudo preparado quando você chegou aqui. Porque o Deus da eternidade, foi Ele que disse isso. Não sou eu que estou dizendo, não é alguém que me contou, foi Ele que disse isso. Amém? A palavra dele é digna de confiança. Então, existe alguém que eu não sei nem repetir o nome, mas ele disse uma frase que eu gosto. E é assim, onde está a sua atenção, está a sua energia. A sua atenção, em que você coloca ela, é ali que está a sua energia. Pense nessa semana. Em que você colocou a sua atenção nessa semana? Quais foram os pensamentos que mais tomaram conta de você essa semana? Queridos, nós temos um Deus que Ele é digno da nossa atenção. Se nós colocamos a nossa atenção maior em Deus, ali está a nossa energia. Ali está a nossa força. E que a nossa força venha dele mesmo. Porque quando nós colocamos a nossa força em lugares errados, nós estamos fadados mesmo a um fracasso. Mas essa não é a nossa realidade, amém? Essa não é a nossa realidade. Segundo ponto que eu queria colocar aqui sobre o caráter de Deus, é que Deus criou o homem à sua imagem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Irmãos, vamos pensar em quem é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador das galáxias, dos astros.
Ele é criador de coisa que, quando a gente sair daqui, a gente ainda não vai nem saber que existe. Ele é o criador. Ele é muito grande. E a Bíblia diz que esse Deus tão maravilhoso, santo, bom, justo, tranquilo, fiel, que tem todas as coisas debaixo dos seus olhos, a Bíblia nos mostra que Ele criou o homem à imagem dEle. Irmãos, quando eu penso nisso, eu imagino como pode Deus dividir com o ser humano quem Ele é, sem nenhum problema. Sabe, irmãos, nós vemos pessoas, grandes homens, pensa em homens, vamos fazer uma figura para a gente tentar entender um pouquinho de quem Deus é. Pensa em grandes homens da atualidade, espalhados pelo mundo. Irmãos, aquilo que eles conquistaram ou inventaram, eles mantêm em segredo. Porque eles conquistaram e dali veio riqueza, veio popularidade, veio status. Então, a tendência humana, olha como é que é a natureza humana. Quanto mais alto uma pessoa sobe, ela vai colocando aquilo ali meio que como algo dela, é o talento, é aquilo que ela fez. Assim é a natureza do homem. Mas Deus, que criou o homem e todas as coisas que ele existe, irmãos, Ele não guardou quem Ele era só para Ele. Ele dividiu quem Ele era comigo e com você. Ou seja, esse princípio me mostra que Deus ele é seguro. Ele é inabalável. Ele não se importa de repetir em nós a própria natureza dEle. Ele não tem problema com o poder dEle. Deus não está preocupado, eu vou dividir o meu poder e o homem vai querer dominar. Deus não se importa com isso. Ele não se importa, porque Ele é Deus. Aleluia, Ele está no seu trono, assentado, acima de todas as coisas. E a Bíblia vai mais além, dizendo que nós estamos lá com Ele, nesse momento agora. Não é um dia, não é no futuro. No reino espiritual, como você é um espírito, você precisa ter a consciência que você está sentado aqui, nesta rua, mas nessa igreja, nesse endereço, mas também você está agora em um outro endereço, em um outro lugar, no mesmo momento, agora, em um outro lugar. Você está na Ponta Grossa e você está com Ele também. Irmãos, essa é uma realidade que nós precisamos lembrar dela e não deixar ela passar despercebida nenhum dia das nossas vidas. Porque quando a dificuldade vem, quando as tempestades vêm, você diz, eu posso estar aqui em corpo, mas em espírito eu estou com Ele nos lugares celestiais. Então, embora o meu corpo e talvez a minha mente não saiba o que fazer, o meu espírito sabe. Porque o meu espírito recebe do espírito dele as direções que eu preciso para nessa terra vencer todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus pela segurança de Deus. Glória a Deus porque Ele não se importou de dividir conosco da sua natureza. E por falar em segurança, queridos, eu quero que você pense também na insegurança. A insegurança, ela é um mal. A insegurança, esse prefixo in, que significa não ou falta de segurança, não provém de Deus. Agora, nós precisamos entender a insegurança. Muitas vezes somos inseguros em algumas coisas nas nossas vidas. Muitas vezes somos inseguros em algumas decisões que temos que tomar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, a insegurança, ela mostra onde você depositou a sua confiança. A insegurança, ela é como se fosse um raio-x, que vai mostrar para mim e para você que nós depositamos, talvez, a nossa confiança num lugar errado. Toda insegurança mostra isso. Onde eu depositei a minha confiança. Se a sua confiança está em Deus, você é seguro. Não tem insegurança. Amém, queridos? Este é um princípio que nós precisamos refletir sobre ele. Muitas vezes o inimigo, ele vem muito disfarçadamente na nossa história.
E às vezes a sua insegurança é sobre ficar só. Às vezes a sua insegurança é sobre cumprir um propósito. Insegurança para ser quem te chamou, quem Deus te chamou para ser. E aí, nesse momento, eu convido você a parar e refletir, respirar fundo e pensar: por que eu me sinto inseguro sobre isso? Será que a minha confiança está realmente em Deus ou na coisa pelo qual eu estou focando nela e pondo a minha energia? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou me fazendo entender aqui nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Sabe que nós vemos, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, que o diabo, ele tem uma tentativa constante e crescente de dopar o homem com entretenimento. Nós vemos, e eu me incluo nisso, tá, irmãos? Porque a palavra, como todos os ministros que passam aqui por aqui dizem, quando ela vem até nós, ela passa primeiro por nós, para depois ela ser trazida. Então, ele dopou essa geração com entretenimento. E por dopar, eu digo colocar um banquete de entretenimento tamanho para que as pessoas se distraiam a ponto de esquecer quem Deus é. Mas nessa manhã, luz está chegando nos nossos corações. E nessa manhã, nós vamos ser embriagados, como diz o livro de Joel, pelo Espírito de Deus. Amém? Porque maior é aquele que está dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa insegurança, muitas vezes, com o silêncio, em ficar, talvez, refletindo, orando, meditando no seu devocional. Às vezes, a insegurança pode fazer. Uma vez, uma pessoa me falou assim: eu não me sinto seguro de orar sozinho. Eu sinto que eu fluo no meio da multidão. Ora, como que nós vamos ter um relacionamento íntimo com Deus somente no meio da multidão? O relacionamento íntimo, ele fala de você e o ser que está se relacionando com você. Então, queridos, nessa manhã, nós estamos recebendo a segurança do Todo-Poderoso para passar tempo com Ele. E como diz aqui um autor desconhecido, em toda a vida, o silêncio diz Deus. Deus está no silêncio também. Deus está no seu quarto. Deus está com você. Nos seus momentos a sós, Ele quer essa proximidade com você. Amém, queridos? Vamos caminhando aqui. Então, a insegurança, como eu disse, ela é a exposição de um lugar que eu depositei a minha confiança, um lugar errado. Sabe, queridos, a segurança, ela é um depósito. Sabe quando você guarda uma coisa e você guarda ela no lugar errado? E aquele lugar não é apropriado para aquilo. Tem lugares que não são apropriados para certo objeto. Mas você guarda ali por um tempo, talvez por pressa, ou até que chegue o objeto que vai ser útil de fato, que vai guardar aquilo bem. É tão bom quando chega algo na nossa casa, nos nossos empregos, que você fala: poxa, isso aqui caiu como uma luva. Eu precisava era disso aqui para guardar. Por exemplo, um óculos. Qual que é o lugar que a gente guarda o óculos, que é o mais apropriado para não estragar ele? É numa caixinha própria do óculos, né? Se você coloca num outro lugar, você pode colocar, o óculos vai permanecer ali, talvez, pode ser que ele quebre, né? Eu passei por isso. Eu andei guardando uns óculos meus aí em lugar que não era o lugar dele. E aquele óculos começou a aparecer muitos ranhados nele. Ele foi ficando com a lente ranhada. E eu confesso que eu olhava e falava assim: onde que esse óculos ranhou? Será onde? Aonde que aconteceu isso? Mas era eu mesma que estava guardando ele no lugar errado, sabe, queridos? Então, eu vejo a segurança como o lugar certo, onde a gente deve depositar nossa confiança. Deus é esse lugar. Deus é esse lugar correto da nossa confiança. Amém? Pronto, agora, irmãos, nós estamos partindo aí para o terceiro ponto sobre o caráter de Deus. Depois que Deus vê o que Ele cria, chama de bom, depois que Deus divide de quem Ele é com o homem, por quê? Agora Ele fala com Adão assim: você vai cuidar desse jardim. Ou seja, Deus não cria nada para ficar parado.
Deus não te chamou, não te salvou, não te trouxe até aqui para que você fosse um mero espectador. Amém? Então, agora Ele dá ao homem talentos para cumprir o propósito dele. Sabe, irmãos, que Deus te deu um talento? Todo mundo aqui tem? Todo mundo aqui tem talentos. Você hoje, neste momento agora, pode começar a pensar, qual será? Tem um talento na minha vida, tem um dom, tem algo que eu preciso executar nesse momento da existência do mundo. Eu preciso, porque Deus colocou isso em mim. Ele me fez com esse talento. Ele me fez com essa capacidade. E quando Ele colocou esse talento em você, o que Ele espera? Que você execute aquilo que você recebeu dele. Jesus contou uma parábola sobre os talentos. Vocês conhecem essa parábola, que está lá em Mateus 24. É aquela parábola daquele dono, daquele patrão, que ele divide os talentos com 3 servos. A Bíblia diz que ele dá o talento uma quantidade para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Ou seja, ele dá aquilo que ele sabe antes que a pessoa é capaz de executar. Querido, Deus não te chamou para fazer nada que você não é capaz. Tudo que Deus te chamou para fazer, você é capaz de fazer. Nós não designamos um filho nosso para fazer uma tarefa que a gente sabe que ele ainda não dá conta. Não. Deus é perfeito. E na sua perfeição, Ele sabia que para executar essa tarefa, essa obra, tinha que ser você. E isso inclui a igreja local, isso inclui a nossa casa, isso inclui todos os lugares onde a gente anda. O nosso talento, ele não se limita dentro da igreja, mas ele é descoberto, lapidado aqui nesse lugar. Esse é o lugar, amém? Então, quando você recebe alguém, quando você trabalha na mídia, quando você serve no diaconato, serve no Verbo Acolher, ou seja, onde for nos departamentos, que é um privilégio, né, irmãos? A igreja do Senhor é um privilégio. É um privilégio para nós. Quando a gente começa a pensar no que a igreja é, a palavra é privilégio, é honra para nós. Então, queridos, quando você faz aquilo, não é um mero fazer. É a execução de algo que Deus pôs em você. E Ele te observa e te capacita para fazer cada vez melhor. Cada vez melhor. Eu tenho certeza que você que serve aqui hoje, você está melhor do que ano passado. E ano passado você estava melhor do que um tempo atrás. Porque nós estamos melhorando. Amém, queridos? Então, Deus cria o homem e Ele dá a ele esses talentos que estão lá em Mateus 24. E a Bíblia diz o seguinte, abre lá, Mateus 25, aliás. Eu queria que você fosse correndo os olhos aí, porque o texto é grande, ele vai do verso 14 ao 28, mas nós vamos observar alguns pontos desse texto importante aqui para essa mensagem. A Bíblia diz em Mateus 25, 14, que esse homem ele se ausenta do país dele, de origem. E, ao se ausentar, ele chama os seus servos. E ele confia a ele bens. Então, Deus nos chamou. Amém? E Ele nos confiou algo. Aleluia. Então, no verso 15, diz que para um Ele deu 5 talentos. Diz que para outro Ele deu 2. E a cada um segundo a própria capacidade. Olha a segurança da palavra de Deus. Não deixando nenhum buraco, dizendo assim, olha, Ele deu conforme a capacidade, tá? Ele não dá nada que você não seja capaz, não. E então, ele partiu, né? Então, o que recebeu, e a outro 1 talento. O que recebeu 5, sai imediatamente, negocia, ganha mais 5. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1, verso 18, ele sai, ele abre uma cova, ele enterra aquele dinheiro. Mas o verso 19 é um grande ponto aí desse texto. Diz que depois de muito tempo voltou o Senhor. Sabe que essa parábola estava dizendo que ia acontecer também? Sabe que o Senhor está voltando? O Senhor está voltando para cumprir o que foi profetizado na sua palavra? Ele está voltando. E o verso 19 diz que ele voltou e ele ajustou contas com eles. Então, esse texto nos mostra Deus como um justo juiz.
Deus é juiz justo, irmãos. E o juízo de Deus, ele traz segurança, esperança e consolo. Ele nos mostra o amor de Deus. Porque se não existisse o juízo de Deus, o mundo seria um caos, uma desordem. Tem que ter justiça para ter ordem. Amém? E ele é o justo juiz. Então, a Bíblia diz que ele volta para acertar contas. É um dos aspectos do caráter de Deus. Ele não está dormindo. Deus está vendo todas as coisas. Nada está despercebido aos olhos dele. E o texto continua dizendo que ele se aproxima para pedir contas daquilo que ele deu. Para o que tem 5, ele entrega mais outros 5. E ele diz, olha, Senhor, você me confiou 5 talentos, toma aqui mais 5. E no verso 21, o Senhor diz, muito bem, servo bom e fiel. Olha de novo Deus chamando de bom aí. Lá no Gênesis, Deus chama a criação de bom. Agora, Jesus aqui numa parábola, diz que no acerto de contas, quando você entregar para ele, ele vai dizer, servo bom e fiel. Amém? Deus está chamando a mim e a você de servo bom e fiel. Aleluia. Então, no verso 22, aproximando também o que recebeu 2. Senhor, 2 talentos você me confiou. Aqui tens agora mais 2 que eu ganhei. E o Senhor diz, novamente, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Mostrando agora um traço do caráter de Deus, que é o quê? A generosidade. Deus é generoso. Amém? Então, você foi fiel no pouco, eu te coloco no muito. Ou seja, você foi fiel nas pequenas coisas? Você foi fiel quando ninguém te estava vendo? Você fez com todo o amor do seu coração, lá dentro, nos bastidores? Então, eu te coloco no muito. Porque Deus, ele não está ligado com esse negócio de ser visto. Deus está nos vendo quando ninguém vê. Amém? Assim é o caráter de Deus. Então, continuando, 24. Chegando por fim o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo. Olha, queridos, a ideia que aquele servo tinha. Geralmente, quando as pessoas que dão desculpas para Deus, elas veem Deus como severo. Houve um tempo da minha vida que eu via Deus como severo. Deus é severo. Eu aprendi que ele era severo, eu dava desculpas para Deus, achando que ele era severo. Então, agora, no verso 24, ele fala, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso, olha aí, receoso. Colocou a segurança dele no lugar errado, guardou na caixa errada. Eu escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Quer dizer, devolve só o talento. Então responde ao Senhor, a ele, servo mau e negligente. Estou no verso 26, irmãos. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E ao voltar receberia pelo menos os juros. E agora ele executa. Tirai daqui, pois, o talento. Dai ao outro que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aqui não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós poderíamos talvez compreender assim, todo aquele que obedece se lhe acrescentará mais. Mas aquele que não obedece, até aquilo que não fez e foi dado, vai ser tirado. Sabe, queridos, então, o Senhor está aqui executando e mostrando para nós. Verso 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Sabe que essa maneira de pensar desse servo, ela é uma terrível maneira de viver. É um crime viver com tanto medo assim. Medo. Eu escondi o que o Senhor me deu, porque o Senhor é severo. Essa é uma ideia errada, irmãos. Deus é generoso demais. Você está aqui. Você se levantou nessa manhã. Cristo te salvou. Você agora foi comprado. Você não teve que fazer nada para ser aceito por Ele. Deus fez tudo por você. Se Deus tivesse limitado a salvação sem o relacionamento, já seria coisa demais. Então, nós precisamos quebrar ideias erradas sobre Deus na nossa mente. Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. Irmãos, está tudo bem. Está tudo resolvido nas nossas vidas.
nada faltando, nada fora do lugar. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Alguém disse, um navio está em segurança no porto, mas não é para os portos que servem os navios. Sabe, queridos, Deus te deu um dom, navegue, entra nessas águas, toma o seu caminho, vai na força que Deus te deu, por mais grandioso que pareça. Pegue a palavra que Ele te deu, pegue essa mensagem e diz, eu não fui feito para ficar num porto, eu fui feito para navegar. Aleluia! Então, um tempo atrás, eu li um livro que chamava, e eu tinha um capítulo no livro engraçado, o capítulo chamava Macaqueiro. E o nome do livro era Um Mês para Viver. Tem muitos anos esse livro. Mas esse capítulo Macaqueiro, eu me lembrei da história do macaqueiro. Então, o que é o macaqueiro? Eu nem sabia que chamava assim. Você sabe aqueles brinquedos que de ferro ou de madeira, que tem aquelas grades, aqueles bastão, que a criança sobe a escadinha e ela vai passando com a mão. Então, ela precisa de ter força nos braços, porque ela vai segurar o próprio corpo dela com a mão. Então, o autor do livro fala que ele levou o filho dele num lugar, o filho pequeno, e pôs ele no macaqueiro. E ele foi passando. E, à medida que ele foi mudando de braço para um lugar para o outro, ele sentiu medo. Ele era pequeno. Então, o pai dele falou assim com ele, solta, que eu te seguro. E o menino falou assim, não, me segura que eu solto. E ali ele agarrou firme e o pai não pegou, ficou esperando a posição dele ali. A mãozinha foi ficando branca, que vai ficando, né? Pôs aquela força ali, foi ficando escorregadia, suando, e o pai falou, solta que eu te seguro. E o menino, me segura que eu solto. Quando não teve mais jeito, que a mãozinha já não aguentou, soltou, e o pai segurou. E ele conta nesse livro que, naquele momento, Deus deu a ele uma mensagem. E Deus disse assim, muitas vezes, os meus filhos estão como o seu filho, como essa criança, dizendo, me segura que eu solto. Mas Deus está dizendo, solta que eu te seguro. Amém? Solta que eu te seguro. Eu te seguro com o meu amor. Eu te seguro com a minha bondade. Eu te seguro com o meu poder. Eu te seguro com provisão. Eu te seguro com o meu olhar. Eu te seguro com a minha presença. Eu te seguro com a minha companhia. Eu te seguro com os meus pensamentos. Eu te seguro com a minha palavra. Eu te seguro por quem eu sou. Eu te seguro através do meu filho. Eu te seguro com o Consolador. Eu te seguro de dia. Eu te seguro de noite. Eu te seguro quando você dorme. Eu te seguro nas suas decisões. Eu te seguro. Eu te seguro. Aleluia. Solta, irmãos, que Deus te segura. Glória a Deus por sua palavra. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar esse Deus. A rocha inabalável. Esse Deus poderoso que nós temos aprendido sobre Ele. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, eu já estou finalizando aqui. Sem fé, você não vai conseguir me agradar. Irmãos, para agradar esse Deus grandioso, nós precisamos crer e soltar as barras da nossa vida. Amém, queridos? Então, a maior libertação que existe é libertar de si mesmo. Eu quero agora resumir aqui esse fim dessa mensagem. No último ponto, Deus ainda não terminou a obra dele em sua vida. Quando Deus conclui ali no Éden a criação, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia da queda do homem. E naquele momento, em silêncio, olhando para Adão, olhando para Eva, talvez Adão teve tanto medo, mas Deus por dentro estivesse dizendo, eu não terminei a minha obra na sua vida. Mesmo naquele momento tão caótico, que influenciou a humanidade toda, ele não terminou a obra na vida de Adão. E sabe, queridos, que é tão maravilhoso pensar que ali aconteceu a troca divina. A troca divina aconteceu naquele momento. Ela se manifesta em Jesus Cristo. Mas a troca divina foi, todos os seus pecados foram para ele.
E toda a justiça dele veio para você. Todos os nossos pecados. Essa foi a troca que Deus fez conosco. Ele trocou pecado por justiça. Ele te fez justo, porque Ele é justo. Amém, queridos? Essa é um pouco da palavra que nós temos essa manhã. Que ela se faça em nós o nosso próprio estilo de vida. Não se julgue muito cedo no processo. Deus é inabalável. Deus te deu os talentos. Amém? Deus não confiou a você nada que você não pudesse fazer. Então, eu queria que você fechasse seus olhos agora e nós orássemos agora, agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por quem o Senhor é, pelo teu caráter, pela tua vida, por tudo que o Senhor fez e pelo conhecimento que nós recebemos de ti. Pai, nós estamos aqui felizes, felizes por essa troca poderosa que marcou a história do mundo. O Senhor nos fez justiça de Deus. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vocês receberam? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Ele é a nossa rocha.